Em nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nós falaremos sobre as vestiduras brancas, as vestes nupciais. O que representa isso? O que quer dizer vestiduras brancas? E quem possui as vestiduras brancas? Quem possui estas vestiduras? Ou quem irá possuir essas vestiduras brancas, não é? A Bíblia fala sobre as vestiduras brancas. Ainda o nosso Senhor Jesus aqui na terra falou sobre uma parábola. Até já preguei sobre essa parábola, que é a parábola das bodas. Que alguém entrou nas bodas do Cordeiro sem as vestiduras brancas. E o Senhor Jesus relatou isso. Deu um grande exemplo através da parábola das bodas que está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 22 e versículo 11, para que você entenda a necessidade de você, eu, todos nós, estarmos vestidos, não é? Das vestiduras brancas. Não é? A pessoa sempre ouviu falar sobre as armaduras de Deus, mas e a vestidura branca? Que é o quê? Um passaporte garantido para o céu, carimbado para o céu. A garantia da salvação. Porque é a própria salvação. As vestiduras brancas é o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não se pode entrar no reino dos céus. E o nosso Senhor Jesus é que explica isso, não é? Claro que há certas exceções, como aquele ladrão na cruz, como as pessoas que se arrependem e aceitam o nosso Senhor Jesus em cima da hora da morte. Não é? São casos raríssimos que acontecem e a pessoa é salva. Então ela entra no reino dos céus. Assim também entrarão as almas, não é? Que irão morrer pelo nosso Senhor Jesus após a grande tribulação. Essas entrarão no reino dos céus sem as vestiduras brancas. Mas está escrito lá em Apocalipse, e vamos ler aqui, que essas pessoas, não é? Depois de lá estarem e reclamarem, receberão as vestiduras brancas e vão se acalmar por um tempo até chegarem o resto dos salvos que irão ser na grande tribulação. Então, para nós podermos entender as vestiduras brancas, se é necessário você obter essas vestiduras brancas hoje, claro que é. E é urgentemente para você que crê no Senhor Jesus. Porque sem essa vestidura, você não entrará no reino dos céus. E só os espíritos conseguem ver se realmente você tem essas vestiduras brancas ou não. Aos olhos físicos, nós não sabemos. Mas os olhos espirituais, do mundo espiritual, sabe quem tem essas vestiduras e quem não tem. E o Senhor Jesus dá esse exemplo aqui no livro de Mateus, do capítulo 22, versículo 11, que diz assim, para que você também confira na sua Bíblia. Ainda que a tradução seja um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Às vezes são palavras que vêm no lugar de outras palavras, mas têm o mesmo sinônimo. Então, o nosso Senhor Jesus explica assim. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, aonde? Nas bodas do Cordeiro, ali no céu. Notou ali um homem que não trazia as vestes nupciais. E o que acontece? O que o Senhor Jesus mandou fazer? E perguntou a esse homem que entrou nesta boda, nas bodas do Cordeiro. Esse é um exemplo que o Senhor Jesus dá. Sem as vestes nupciais, são as vestiduras brancas. É a mesma coisa.
o Senhor Jesus diz assim, pergunta a essa pessoa assim. Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem as vestes nupciais? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, que são os anjos, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, quer dizer, no inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quer dizer, foi alguém que uma vez foi salva, mas perdeu a salvação. A salvação da nossa alma vem pela nossa perseverança. Não é você achar que está salvo hoje, que vai permanecer salvo até o fim. Se nós formos ali em Apocalipse, que o Senhor Jesus fala ao pastor da igreja de Sardes, deixa-me encontrar aqui o Apocalipse, não sei se é o Apocalipse 3, vejamos que Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 4, você pode conferir na sua Bíblia, o Senhor Jesus diz assim para esse pastor da igreja de Sardes. Tens, contudo, em Sardes, na igreja de Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o Espírito. E o Espírito diz às igrejas, quer dizer, aqui o Senhor Jesus, na verdade, chama a atenção desse pastor e o alerta que na igreja dele tinha poucos salvos, mas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras brancas. Quer dizer, isso mostra que, ainda que nós sejamos salvos, podemos manchar as nossas vestiduras brancas. E só o arrependimento pode lavar essas vestiduras brancas. Foi o que aconteceu com esse pastor, da igreja de Sardes, Tenho contra ti, o Senhor Jesus disse para ele antes, diz assim, ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Pai. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e estás morto. Quer dizer, ele tinha suas vestes contaminadas ou tinha perdido a salvação. Mas o Senhor Jesus chega para lhe dar um ultimato, para que ele possa ser salvo e também levar a salvação do restante do povo da sua igreja. Isso é uma coisa séria. Nós podemos, ao longo da caminhada dos dias que vivemos sobre a terra, ainda que sejamos salvos, ainda que estejamos salvos, contaminar nossas vestes e colocar em perigo a nossa salvação. É o que o nosso Senhor Jesus mostra aqui, não é? Não é? Muita gente pensa que alcançou a salvação, recebeu o Espírito Santo, que são as vestiduras brancas, porque só o Espírito Santo pode vestir a pessoa, revestir a pessoa dessas vestiduras brancas, para que ande diante do Deus, Pai, Filho e do Espírito Santo limpinho, sem nódoas, sem marcas, para poder entrar no reino dos céus. Porque sem essas vestiduras, a pessoa não pode entrar no reino dos céus. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, a pessoa não pode entrar ali naquele reino. Porque o reino de Deus
O reino do Espírito Santo, o reino do nosso Senhor Jesus, começa aqui na terra, dentro de nós, através do Espírito Santo. Por isso, os salvos vão direto para o céu. Claro, a alma não voa, não é? Não é quando nós morrermos, não é? Que a alma saiu do corpo, ela não sai voando, porque ela não tem asas, não é? Deus não criou o ser humano com asas, não é? Mas você será levado pelos anjos, não é? Para o seio de Abraão, que é o paraíso de Deus ali no céu. São os anjos que vêm buscar, porque eles sabem de todos os salvos. Não pense que passa alguma coisa despercebida ou esquecida pelo Deus Altíssimo. Ele, no momento certo que você tiver para morrer, ele já sabe. Segundos, minutos antes, os anjos já lá estão, esperando você sair do corpo para levar você para cima. E você entrará lá com essas vestiduras brancas. Então, aquela história de Jó, não é? Que nós viemos ao mundo nu e nós voltaremos nu, não é bem assim. É que Jó não sabia, não é? Se nós viemos ao mundo nu, sim, mas os salvos voltarão vestidos para o céu das vestiduras brancas, senão não poderá entrar, nem os anjos o levarão, porque sem as vestiduras, como é que o anjo vai levá-lo lá para cima? Os anjos já sabem que ele não está salvo, não o pode levar, e os demônios estão aí para reclamar essa alma. Para você entender o quão importante é receber, é buscar esse Espírito de Deus enquanto estiver aqui na terra. Vejamos que na grande tribulação, as almas que estão debaixo do altar, não é? Estão lá reclamando, clamando a Deus, não é? De dia e de noite. Não é? Isso também está escrito aqui em Apocalipse. Então, são-lhes dadas vestiduras brancas e vão se acalmando, não é? Até completarem o número dos outros que vão sendo mortos durante a grande tribulação. Mas são esses que entrarão no reino dos céus sem as vestiduras brancas, porque morreram pelo nosso Senhor Jesus, pela pregação do Evangelho, não negaram o nosso Senhor Jesus, não é? Isso é uma outra história, mas nos dias de hoje, do Espírito Santo, você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que buscar se revestir, não é? Desse vestido, dessas vestiduras brancas, para que a sua vida possa resplandecer nesse mundo de trevas. E o diabo vê. O diabo sabe quem está salvo e quem não está. Quem tem essas vestiduras, de longe, porque resplandece. São vestiduras brancas. Então, presta atenção. Você que vai à igreja, você não recebeu o Espírito Santo, então dê prioridade ao Senhor Espírito Santo. E Ele vai lhe revestir, não é? Dessas vestiduras brancas e de uma paz que não existe neste mundo. Porque o nosso Senhor Jesus disse, a minha paz dou, não como o mundo a dá. Porque essa paz não se encontra no mundo. Essa paz é uma paz interior que só o Espírito Santo pode dar. Flui dentro da gente, nos anima e nos faz dormir bem. Quem tem o Espírito Santo sabe muito bem. Mas quem não tem ideia. Porque nunca o recebeu, então busca o Espírito Santo. Além de você se sentir bem, segura, tranquila, e com certeza terá certeza absoluta da sua salvação, você entrará naquele reino. Uma vez sendo salvo, não é? E o Espírito Santo permanecer em você, porque você permaneceu nele, né? Quem permanecer em mim e eu nele, você sabe o que o Senhor Jesus disse, não é? Ainda que morra, viverá, não é? Porque essa carne vai ficar aqui, não é? Isso que significa morte. Mas a alma não morre por ser eterna. Ainda que morra, viverá. Viveremos para toda a eternidade com o nosso Senhor Jesus. Então busque nos dias de hoje o Senhor Espírito Santo. Não perca tempo com certas distrações, não é? Na internet, na televisão. É necessário para você que ainda não tem o Espírito Santo se abdicar de todas essas coisas para poder receber o Espírito Santo, não é?
para que essas coisas neste mundo, nos dias de hoje, venham lhe impedir de receber o Espírito Santo, não é? Para evitar certas contaminações que entram pelos olhos, não é? Através dos olhos, depois fluem no pensamento, não é? O pensamento parece, não é? Vem a velocidade da luz. Então, o que você quer? Quer essas vestiduras brancas ou não? É a sua escolha, não é? Você que faz a sua escolha, não é? A sua escolha. Não é o Senhor Jesus que vai fazer essa escolha, você que faz. Você que decide, você que determina. Eu quero o Espírito Santo, eu vou buscar o Espírito Santo, custe o que custar. E com certeza Ele virá. O que o Senhor Jesus quer é salvar. Ele veio para salvar. Para salvar a sua alma, salvar a minha alma, para nos guardar. Então, busque essas vestiduras o mais depressa possível, pelo nome do Pai, do Filho e do nosso Senhor Espírito Santo. Graças a Deus.